Mano, a gente tá muito atrasado com as HQs dos X-Men, mas eu prometo que vamos colocar todas elas em dia. Então vamos logo pro vídeo de hoje. Shazugara! Fallen Angels é a última publicação do Alvorecer do X a ganhar sua primeira edição. Ou seja, a partir de agora nós teremos as edições 2, 3, 4 e assim por diante das outras publicações dessa saga. Começando já com X-Men 2, que foi lançada junto com Fallen Angels e que a gente também vai fazer análise em outro vídeo aqui no canal. Podem ficar tranquilos. A história começa de uma maneira misteriosa, mais ou menos como aconteceu lá em X-Force, apresentando uma nova personagem pra gente que a princípio eu até fiquei pensando que poderia ser a Quanon, que agora tá usando o título de Psylocke. Primeiro porque o visual remete muito à personagem e segundo porque esse discurso é falado por ela. Se você não tá ligado nessa treta de Quanon, que agora é Psylocke, dá uma olhada nessa review de Excalibur que tá aparecendo aqui na tela porque a gente explicou toda essa treta por lá. Enfim, essa personagem misteriosa invade um trem e provoca a destruição dele, matando centenas ou talvez milhares de pessoas no processo. E a única coisa que ela fala é Apoth. E isso pode estar se referindo à abreviação de apoteose, que seria exaltar, elevar ao estado de divindade. E de acordo com o que a gente vê nessa revista, deve ser justamente essa a ideia. A trama corta para Psylocke em Krakoa, aproveitando alguns momentos de paz, mais ou menos como a Lupina fez lá no começo de Novos Mutantes. Só que ela fica se questionando se ela merece essa sensação. Mesmo depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que ela fez, a Quanon era uma assassina. Será que ela merece essa paz? Mal dá tempo dela se convencer que sim quando somos surpreendidos com uma espécie de epifania. Uma voz surge na mente da Psylocke e diz que ela recebeu um chamado e deve assassinar um novo deus, Apoth, a evolução da humanidade. A voz ainda diz que isso não é um sonho e que esse novo deus já tirou algo muito valioso dela. A profecia se conclui dizendo que a Psylocke precisa ir para Tóquio já que tudo começou com o trem. E eu achei muito louco o ritmo dessa revista, porque logo de cara a gente tem uma cena inicial em um trem, uma personagem nova, tudo muito estranho, depois isso corta pra Psylocke já em Krakoa recebendo uma profecia, uma missão muito rápido, ela falando com o Magneto, recrutando um time, coisas que a gente vai destrinchar um pouco mais pra frente, só que tudo começa de uma maneira tão acelerada, tão frenética, que você acha que não vai funcionar. Você fica, mano, é muita coisa muito rápido pra uma revista só. Só que depois dessa correria inicial, tudo vai sendo explicado, até bem destrinchado. Então a gente não fica com aquela sensação de que é uma revista que ela só introduziu um mistério e a próxima vai fazer isso também, e a outra vai evoluir um pouco mais esse mistério e a gente vai precisar de 10 edições para entender o que tá acontecendo. Não, aqui as coisas funcionam, elas evoluem, mas tudo de maneira muito natural. Nem muito acelerado, nem subestimando o leitor e tentando mastigar tudo, tentando explicar tudo, mas também não deixando aquele mistério que vai se prolongar ao longo de toda a saga. Tem os seus mistérios, mas muita coisa também é esclarecida. Só que ao longo da história, eu fiquei confuso por outra coisa. A arte da HQ. Eu confesso que a cena de abertura me tirou muito da trama, porque eu achei os traços dos personagens muito simples. Os cenários até que estavam bem detalhados, mas essa nova personagem misteriosa, os figurantes lá atrás, tudo parecia só ruim. Eu já não sou muito fã dos traços do Simon Kudranski. Eu acho que quando ele trabalha com contrastes, usa muito preto e branco, isso funciona bem. Só que eu sinto que principalmente nessa HQ, faltou um pouco de expressividade nos personagens. Faltou linha, faltou traço, faltou a gente entender o que cada personagem realmente estava querendo passar. Só que aí a gente tem essa cena da Psylocke em Krakoa, que foi muito bonita. Depois tem todo o momento com o Magneto, que pra mim é uma das melhores coisas dessa HQ, o modo como os quadros foram delimitados com elementos que fazem referência à história da Psylocke, tudo isso eu achei muito bom mesmo. Então o tempo todo eu tinha um mix de sentimentos, porque por mais que a arte não me agradasse tanto assim, tinham recursos visuais muito interessantes, a colorização estava muito boa, eu acho que o trabalho do Frank Darmata até dá uma melhorada na arte, só que ao mesmo tempo a gente tinha poses estranhas, uma anatomia completamente fora do normal, principalmente nas personagens femininas, que elas ficam paradas e estão tipo em poses de ação, e eu não entendia muito bem se eu gostei da arte ou não. O que compensou é que a história me prendeu bastante. Enfim, a Psylocke vai falar da sua visão pro Magneto, já que com a morte do Charles, agora é o Eric que assumiu essa figura de liderança. Por mais que a gente saiba que seja o conselho, né, que controle as coisas que aconteçam em Krakoa, ele se tornou uma espécie de líder. E a princípio, parece que ele não vai permitir que a Psylocke deixe
realmente Krakoa, até porque ele se sente responsável agora pela segurança de todos os mutantes da ilha. Só que a gente percebe que o recado que ele passa na verdade é: você não pode fazer isso porque é contra as leis. Então você vai ter que fazer fora da lei. Provavelmente até para evitar que alguém tenha os registros de que ele permitiu que a Psylocke saísse de Krakoa. Então ela vai tentar a sorte com o Senhor Sinistro. E olha aí o que eu falei do mix de sentimentos. Toda essa sequência do diálogo deles no escuro, o Magneto imponente sentado no trono, foi muito bom, foi muito bonito visualmente. Só que isso se conclui com uma pose da Psylocke que não faz sentido nenhum. Então, de novo, eu ficando confuso. Vou parar de falar da arte dessa HQ, porque senão eu vou ficar mudando de opinião até o final do vídeo. Depois disso, nós somos agraciados com a presença do Senhor Sinistro mais uma vez. Eu já gostei muito do modo como o Senhor Sinistro foi trabalhado nas histórias do Hickman, lá no Potências e Dinastia X. E aqui ele continua basicamente na mesma pegada, só que até um pouco mais sombrio. Então a gente consegue sentir o lado vilanesco do personagem aflorando mais uma vez. E isso dá uma nova visão de Krakoa pra gente. Não só ele, mas os outros personagens que aparecem nessa história. Talvez depois dessa invasão a Krakoa, os mutantes perceberam que eles não estão tão em paz assim, que eles estão vulneráveis, aquilo que o Wolverine já tinha falado. A segurança nos deixa mole. Então é difícil acreditar no sonho do Xavier depois que ele morreu justamente defendendo isso. E corroborando com essa personalidade do Senhor Sinistro, ele diz que ajuda a Psylocke, mas primeiro ela precisa encontrar um propósito e uma equipe. E é muito interessante essa equipe inicial formada pela personagem, porque a gente percebe que são mutantes que, assim como ela, têm esse questionamento de que se eles deveriam mesmo estar ali. Eles são personagens associados à guerra, a situações trágicas, a uma violência inata. Assim se unem a Psylocke, a Laura Kinney, a X-23 e o Nate Grey, o Cable, só que em uma versão adolescente que a gente já tinha visto lá em X-Men 1. A gente tem que se lembrar que nessa história das vidas da Moira, na ressurreição dos mutantes, muitos dos personagens foram trazidos de volta de uma maneira diferente do que a gente estava acostumado a ver. Então a gente percebe como aqui a X-23 ainda tá tentando se provar, tá querendo sair da sombra do Logan, sendo que anteriormente ela já tinha até se tornado a Wolverine. Alguém que já estava acompanhando as histórias dos X-Men pode sentir que é um passo para trás no status da personagem, mas até que faz sentido, já que esse alvorecer do X tá sendo um movimento para atrair novos leitores para as histórias dos mutantes. Então muita gente conhece a X-23, ela ficou mais conhecida ultimamente na cultura pop por causa do filme Logan, tem gente que só conhece ela por causa de X-Men Evolution e não foi atrás da leitura da personagem, não sabe o que aconteceu com ela. Então você introduzir essa personagem que é basicamente a mesma coisa do que a gente viu em Logan, em X-Men Evolution, você já cria uma familiaridade com novos leitores que se sentem mais confortáveis para acompanhar a história dela a partir de agora. Mas vocês também sentiram um clima ali entre X-23 e Cable? Sei lá, acho que vai rolar alguma coisa aí, hein? Enfim, depois desse recrutamento inicial, a própria X-23 pede pra Psylocke não levar o Cable pra missão. Ela acha que ele merece uma nova chance, que ele ainda tem como se reestruturar em Krakoa. Ele é um soldado, ele segue ordens, ele sempre teve essa vida. E talvez em Krakoa ele consiga mudar isso, indo pra essa missão. Não, ele vai voltar pro caminho de violência, vai voltar pro caminho da guerra. Assim, X-23 e Psylocke vão pra Tóquio, onde nós temos o primeiro contato com o Overclock, uma espécie de droga virtual que causa diversos efeitos em seus usuários, incluindo a capacidade de aumentar as suas habilidades. Só que muitas vezes, quando isso acontece, a pessoa acaba se matando e tem um instinto de levar todo mundo que tá ao seu redor. As mutantes descobrem isso através de um interrogatório a uma líder do submundo do crime que a Psylocke acaba matando porque ela não queria mais colaborar. Mas graças às suas habilidades psionicas, ela descobre uma localização que pode levá-las até a fábrica das drogas. Mas não é o que elas encontram chegando no lugar. Em vez disso, elas são confrontadas por um bando de criança possuída pelo ritmo ragatanga. A gente percebe que elas também estão utilizando o overclock ali do lado da cabeça, só que antes de haver qualquer confronto, elas caem aparentemente mortas no chão. Apenas uma fica de pé e funciona basicamente como o porta-voz do Apoth, que diz que os mutantes têm que permanecer exilados na ilha e deixar o restante do mundo pra ele. Depois disso, a criança também cai no chão.
Agora, a Psylocke encontrou um propósito. Ela realmente aceitou essa missão de matar o novo deus. Até porque nós descobrimos, através de flashbacks, que aquela garota, na introdução da história, era ninguém menos que a filha da Quanon. Por isso, aquela similaridade com a personagem, por isso, o discurso da Psylocke. Eu gostei muito dessas sequências de flashback, não só porque elas ajudam a gente a esclarecer muito da história, a entender muito mais do passado da Psylocke, que sempre foi uma coisa muito obscura, uma coisa só pontuada aqui e ali. A gente nunca acompanhou muito o que era o passado da Quanon, e a gente tá entendendo um pouco mais, principalmente da origem dela, antes mesmo até de toda a treta com a Psylocke, com a Beth Braddock. Fora que, mais uma vez, os recursos visuais dessas cenas são muito bonitos. Os quadros são limitados por aqueles painéis de papel japoneses, então parece uma arquitetura japonesa de uma casa que a gente tá vendo através de um painel o que tá acontecendo lá fora. Eu achei isso muito bonito. Mas e aí, será que esse novo deus, o Apoth, tem alguma relação com o antigo mestre dela, já que foi ele que tirou a criança da Quanon e aparentemente foi ele também que matou o pai do bebê? Aliás, será que o mestre dela é alguém que nós já conhecemos? De qualquer forma, a dupla volta pra Krakoa e a Psylocke pede pro Senhor Sinistro encobrir essa equipe enquanto eles se preparam para matar o Apoth. Então vamos lá, no geral eu achei essa revista muito interessante. Ela tem um tom bem diferente das outras edições do Alvorecer do X, se aproximando mais do que foi X-Force, só que com um tom ainda mais sombrio. Até porque no caso da X-Force, o grupo ainda tinha o apoio do Xavier, enquanto Fallen Angels age completamente por baixo dos panos. Inclusive, elas quebram as leis de Krakoa matando humanos, mas isso não tem repercussão nenhuma, já que não aconteceu. Achei interessante o modo como eles estão introduzindo aquele conceito de que a humanidade vai encontrar um jeito de evoluir para combater os mutantes. Então a gente via muito isso lá em Dinastia e Potências de X, quando os personagens faziam as missões, quando as vidas da Moira eram resetadas e sempre a humanidade evoluía a um ponto em que máquinas e humanos se uniam para combater os mutantes. E mais uma vez a gente vê isso acontecendo. Esse novo deus que se declara, que se autoproclama a evolução da humanidade, um próximo passo da evolução, nada mais é do que a união entre uma droga virtual, uma droga cibernética, um aprimoramento robótico num corpo humano, numa fisiologia nossa, Homo sapiens e máquinas lutando contra os Homo superior. Então achei muito interessante essa história de que o futuro, de que o destino é inevitável. De alguma forma, seguindo um caminho diferente, aquilo vai se repetir. Também achei interessante que, por mais que seja a primeira edição depois de X-Force, ainda é uma história à parte, né? Uma história meio que por baixo dos panos, é uma história como todas as outras, elas são tramas isoladas, mas que conversam com uma grande trama principal. E mesmo assim, ela já lidou com a morte do Xavier, então a gente já começou a ver as consequências ali, já tá se reorganizando a estrutura de liderança, o Magneto já assumiu isso pra si. Será que eles discutiram isso? Será que o conselho chegou a um consenso e colocou o Magneto ali como o principal líder para quem os mutantes vão pedir ajuda, vão pedir conselhos? Será que ele se autoproclamou o novo líder? O que tá acontecendo com o Xavier? Será que tá tendo algum esforço pra tentar trazer o mutante de volta? Enfim, são vários questionamentos, mas eu achei interessante como Fallen Angels trouxe visões novas. As coisas já não estavam muito bem dentro de Krakoa e parece que Fallen Angels tá mostrando tudo implodindo, né? Tá vindo de dentro essa vontade de mudar o modo como as coisas estão acontecendo. Tive que ter um pouco de suspensão de descrença pra aceitar a Psylocke como a líder da equipe, porque como eu falei, a Laura tava tendo já um arco de ascensão muito bom, ela já tava se estabelecendo como uma heroína por conta própria, ela já tinha saído da sombra do Wolverine, ela era a X-23, ela tava sendo tratada dessa maneira e a gente já entendia que ela era essa heroína. Então a gente colocar ela de novo aqui no status de aprendiz, parece que só tirou ela da sombra do Logan e colocou ela na sombra da Quanon, que não teve nunca esse destaque, não teve nunca, a gente na verdade nunca entendeu como ela funcionava. Então nós vamos ter que acreditar nesses flashbacks que mostram que ela é fodona. A mesma coisa com o Cable, que ok, esse aqui é o adolescente, é o Kid Cable, não é aquele Cable do futuro que voltou, que passou por tudo que a gente conhece, então beleza, dá pra gente acreditar que vai ser uma equipe mais nova atuando pra Psylocke. Mais uma vez, pra mim, o ponto fraco dessa HQ é a arte, mas pra você pode ser agradável e você pode gostar dela assim mesmo. Enfim, essas são as minhas impressões de Fallen Angels. Mas e você? O que você achou dessa HQ? Comenta aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais. Me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH.
É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Não, filho. Ô, neném. Fica aqui, ó. Fica aqui. Vamos gravar aqui. A história. Rapaz, esse bicho vai destruir minha casa. Eu já não sou muito frango. Falando muita coisa muito rápido. Ele centrado no trono. Centrado no... Aliás, mordi o trono. Um aprimoramento... Mordi a língua de novo.